E finalmente o Senado teve culhão para aprovar alguma coisa que deu uma freada no STF. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. O Senado aprovou uma PEC com 52 votos a favor e 18 contra. Queria saber o nome dos contra, mas não encontrei. Uma PEC que limita os poderes dos deuses supremos do Olimpo do STF. Mas parece que isso aqui é um grande teatro, mas vamos entender. Vamos dar uma olhada aqui. A Jovem Pan falou um pouco sobre... Vamos ver aqui o que eles falaram. Vamos lá. Zília, temos as imagens do Senado Federal. A produção vai colocar, inclusive, imagens ao vivo do Senado Federal. Proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas em tribunais superiores. A gente tem chamado daqui que a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A informação que nós temos é que a proposta foi aprovada. A gente observa os parlamentares debatendo, discursando, inclusive. 52-18. Aprovação em primeiro turno. Agora, nessa tomada, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, conversando com os senadores. Um se posicionou agora no púlpito, fará a sua explanação. Muitos debates entre os dois turnos. Naturalmente, é um momento em que os senadores podem expor suas ideias e trazer as informações para as discussões entre a primeira e a segunda votação. É isso, Jovem Pan em cima da notícia, aprovação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas o que essa PEC faz? Que poder que ela limita? O que está acontecendo? Vamos entender aqui, ó. Eu separei aqui uma matéria do Poder 360 e onde eles mostram aqui, trazem aqui um resumo. Vamos lá, entenda a PEC. A proposta discutida no Senado é de autoria do senador Oriovisto, o nomezinho, hein? Guimarães, do Podemos, limita decisões monocráticas e pedido de vistas. Decisões monocráticas são dadas por um ministro só, ao contrário das colegiadas, tomadas em conjunto. A PEC proíbe os ministros de darem decisões monocráticas que suspendam eficácia de leis, atos normativos, que é comando do Poder Executivo para a aplicação correta das leis, e atos do presidente da República, do Senado, da Câmara e do Congresso. O Senado tenta frear o STF. Esta não foi a primeira pauta relacionada ao STF, elogiada pelo presidente do Senado. Pacheco também já se manifestou a favor da fixação de um limite para os mandatos do ministro da Corte e do aumento da idade mínima para ingressar o Supremo. Eu acho que tem que ter, sim, um mandato de um senador. Não dá para você colocar o cara lá e o cara ficar o resto da vida lá até se aposentar. Devia ter 8 anos. Alguma coisa tem que ser feita, porque senão a gente fica sofrendo com essas pessoas aí pro resto da vida. A Corte do aumento da idade na máquina para ingressar o Supremo. Entenda que não quero entender. Vamos lá. Atualmente, a Suprema Corte enfrenta um momento difícil na relação com o Congresso, principalmente com o Senado. Como mostrou o Poder 360, os desentendimentos começaram com o atual presidente do STF, ministro Barroso. Em evento da União dos Estudantes, em julho deste ano, o ministro disse que é um absurdo o que ele disse, tá? Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele é um juiz, ele não é um político. Mas aqui ele deixou bem claro que ele é um juiz político, o que incomodou a oposição. A leitura do presidente da Casa Alta foi de que a corte não colaborava para diminuir a temperatura na relação entre os poderes. Pacheco também estaria mais impaciente depois de decisões do Supremo sobre o piso de enfermagem, implementado por decisão do Congresso. Quer dizer, o Congresso vai lá, decide uma coisa e o Deus vai lá e decide o que ele quiser. Apesar de as pautas anti-STF avançarem no Senado, os textos devem ficar paralisados na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa Baixa, Arthur Lira, tem buscado uma aproximação com Barroso. Diferente de Pacheco, Lira não necessita dos deputados da oposição para manter seu grupo político fortalecido. O presidente do Senado, por sua vez, precisa do apoio dos bolsonaristas para que seu grupo mantenha a relevância e permanência no comando do Senado em 2025, quando haverá eleição para a presidência
da casa. Eu não entendi muito bem, mas se eu entendi, houve mudança no texto e aí essa PEC iria voltar para a Câmara dos Deputados. E se voltar para a Câmara dos Deputados, ela tem que ser pautada. E aí o grande presidente da Câmara lá dos Deputados muito provavelmente não irá pautar essa PEC. Então me parece um grande circo. Senado, estão cobrando vocês. Então faz o migué aí, mas aí aprova esse negócio aí, quando ela vier aqui para baixo, a gente segura. STF, relaxa, é só um circo. É só pros abestalhados acreditar que a gente tá fazendo alguma coisa. Parece isso. Vamos finalizar com uma notícia mais boa ainda? A aprovação do Nine tem caído. Vamos ver o que a CNN tentou dizer aqui, para dizer que não, vamos lá, não, caiu, mas isso aí é normal, não é nada. Caiu 1%, né? Vamos ver aqui, ó, vamos lá. Em novembro, tanto o desempenho do presidente quanto do governo tiveram queda. E na comparação com o mês de setembro, a avaliação de desempenho do presidente tinha 52% de aprovação, a distância e a reprovação só sobe, hein? A reprovação, ó, só sobe. Daqui a pouco, acho que a próxima pesquisa, se não fizer no campus da USP, eu acho que aí a reprovação vai ser maior que a aprovação. Era maior, com 46% das pessoas que desaprovavam a atuação do presidente. Em novembro, a aprovação caiu para 50% e a desaprovação foi para 47%. Nas duas ocasiões, 3% das pessoas não souberam responder. A pesquisa também avaliou a percepção das pessoas sobre o governo Lula. A gente vai ver o resultado. Em Pergunta setembro, pra mim. Pergunta pra mim que eu falo. 44% avaliaram o governo como ótimo ou bom, enquanto 42% ruim e péssimo. Primeiro ano de governo, hein? Geralmente é o ano da lua de mel. E esse governo já tá, ó... achavam o governo ruim ou péssimo. 13% avaliaram como regular e 1% não soube responder. Em novembro, a avaliação de ótimo ou bom é de 43%, enquanto a avaliação de ruim ou péssimo cresceu para 45%. O povo tudo pagando imposto pra caramba, né? Não tem como achar isso aí bom, né? É imposto em tudo, tudo subindo. Apesar de ter uns militantes aí gritando, nossa, a gente vai no mercado com R$100, compra muito mais coisa agora. O índice de avaliação negativa foi maior, mas ainda no limite da margem de erro. 11% avaliaram o governo... Quando vai falar negativo, vai falar assim, não, mas tá no limite ali da margem de erro, talvez não esteja maior mesmo, tem que lembrar que tá no limite, sempre tem alguma coisinha quando vai falar que é negativo. Como regular, e 1% não soube responder. A pesquisa ouviu 5.211 brasileiros entre os dias 17 e 20 de novembro de 2023. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. 95% então não é confiável, não é confiável. Renata Agostini, quando a gente vê essas pesquisas, pesquisa é uma questão muito de perspectiva e de esperança. Então, quando se começa um governo, obviamente, as pessoas têm uma perspectiva de mudança, de melhora do cenário econômico. O que a gente tem visto é que houve uma melhora, mas não no nível que as pessoas esperavam. Aonde que houve melhora? Mano, olha isso. Aonde que houve melhora? Melhora pra quem? Pra quem? Pro pobre não foi, porque só tá lascando o pobre. Onde que melhorou a economia? A economia já entrou em recessão. Isso pode ser uma explicação para essa avaliação negativa que tem crescido em relação à gestão de Lula? Pode ser, claro. Pode ser, claro, deve ser sim, né? Porque todo mundo ama o Lula, não tem como, né? Não tem como as pessoas não amarem ele. No mínimo aí, essa pesquisa aí andou no lugar que tinha muito bolsonarista. Bolsonarista você sabe como é, né? Eles querem acabar com o nosso presidente. Muito provavelmente foi isso aí que aconteceu. Na verdade, tá todo mundo amando. A economia tá voando. Que vozinha, hein? Fala aí, mulher. Existe o fato de que o governo, quando ele entra, ele tem ali um voto de confiança de parte das pessoas, as pessoas ainda estão querendo ver o que ele vai apresentar ou não. Depois, ao longo do tempo, ele começa já a ser cobrado por dar resultados. Então, a gente viu, logo no início do ano, o impulso nas pesquisas aumentando ali, a aprovação de Lula, né? Moça, a senhora travou. Em relação ao seu governo, porque teve o novo Bolsa Família, porque houve ali algumas medidas que foram aprovadas. Até cortaram. A repercussão positiva do novo arcabouço fiscal, a inflação que tinha ali a perspectiva de ela
perspectiva, né? Mas não foi nada, só a perspectiva, ficou só no perspectiva. Entrar em queda, junto com juros, você tinha um ambiente favorável, agora as pessoas estão querendo olhar para frente, como é que fica? Vai melhorar mesmo a perspectiva? Não, as pessoas não querem olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás e viram o que ele fez até agora, só fududeu as pessoas. Nos anos, né, as entregas estão sendo, de fato, a contento, mas me chama muita atenção o que a gente tem visto nas pesquisas ao longo desse ano, é que o que a gente falava no ano passado, na eleição, da polarização, então uma parte do país está fechado com Bolsonaro, uma parte do país está fechado com Lula. Só falta ela falar o que eu falei agora. Então, essa pesquisa aí pode ter sido em uma área mais bolsonarista, por isso que teve uma rejeição maior. As pesquisas de avaliação do governo continuam, de certa forma, refletindo isso, e a gente está vendo uma oscilação ali num grupo ainda pequeno. Renata, obrigada por essa última análise. A gente vai seguir. Uma puta análise, hein? Ganha um salário pra isso aí, filha. Isso aí eu falo também. E daqui, então, gente, Arbex está com a gente, ainda dá um tempinho, 2 minutinhos para Thaís Arbex comentar a pesquisa. Thaís? Comenta aí, Arbex. Tainá? Tô te ouvindo, Thaís. Tô ouvindo vocês. Tá da hora mesmo aí, CNN. Vocês estão arrasando, hein? Ó, show, hein? Vamos lá, só fazendo essa avaliação de cenário. Então a gente tinha inicialmente uma perspectiva muito mais positiva em relação ao governo Lula. É importante a gente destacar que a Atlas Intel é um instituto de pesquisa que acertou bastante, foi o que chegou mais perto do resultado das eleições presidenciais e também chegou muito próximo do resultado das eleições presidenciais na Argentina, entre Sérgio Massa e o Javier Milei. Então a Atlas Intel é pique, hein? Ó, mas e agora? Mas também ela pode errar, né? Não é toda hora que a gente acerta. Então é um instituto que tem se consolidado com uma credibilidade. Então ele aponta um cenário de que a aprovação em relação ao governo federal tem diminuído, a desaprovação tem aumentado. A gente viu isso, viu como enche linguiça? Nós estamos aqui ouvindo a mesma coisa há mó tempão. Vários fatores conversando com integrantes do governo brasileiro. Um deles é que a lua de mel tem uma hora que acaba. E a lua de mel acabou um pouco. Durou bastante. Durou um ano. Durou bastante? Nem acabou o ano, mano. Não durou nada, velho. Lua de mel. Porque o cenário se mostrava de um otimismo muito maior da população. Eu não entendo a população recebendo amor. Como é que não estão aprovando o amor? E os níveis econômicos melhoraram, mas não a contento. E há uma avaliação, e o Yuri Pita trouxe isso uma vez, viu, Tainá, da agenda internacional de Lula. As pessoas têm muita resistência a isso, acham? Muita resistência a isso. O cara gastou 1 bilhão, nem acabou o ano, ele já gastou 1 bilhão com viagens. A deslumbrada canja faz o quê? Fica gastando o nosso dinheiro no cartão corporativo que o seu Nine foi lá e colocou sigilo. A gente não pode saber se ela comprou uma bolsa, o que ela comprou, gravata de 20 mil pra ele de presente. Isso porque falava do outro, que colocou restrição lá, sigilo e não sei o quê. Que ele deveria ficar mais no Brasil. Mas é a promessa dele pro próximo ano. E aí que é um ponto que ela tá atrás. Porque o ano que vem tem eleição. Aí ele vai ficar por aqui pra fazer... Mano, eu quero muito ver ele andando em carro aberto pelas cidades pra fazer ajuda em campanha. Mano, esse cara... Eu não sei se ele vai ter coragem, mano. O que esse cara vai ser vaiado, velho? Meu Deus, eles vão ter que gastar muito dinheiro com pão com mortadela pra encher o lugar que eles vão de militante pra ele ser aplaudido. Porque senão, meu amigo, vai passar muita vergonha. Então o Lula tem percebido esse comportamento. As pesquisas internas do PT também mostram isso e apontam que Lula vai ter de cuidar mais da lojinha. Vai cuidar agora? Diz que sim, diz que ano que vem vai rodar todos os estados do país. É claro, ele tem na manga o PAC, né, que precisa acelerar como sua proposta de governo também para o Lula 3. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eles não têm a capacidade, eles são analíticos políticos. Eu não sou, sou idiota aqui que fico lendo jornal aqui e lendo notícias. Mano, ele só vai viajar porque tem eleição. Ele mesmo falou, é pra gastar dinheiro, hein? É pra gastar dinheiro em obra, é pra fazer obra pra caramba. O PT perdeu muitas, mas muitas prefeituras. Ele tá tentando recuperar prefeituras. E por isso que ele vai viajar ao Brasil, liberou dinheiro aí pra todo mundo. Mano, é sério, CNN.
que vocês não conseguem falar isso? Mas se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse negócio do Senado aí? É só um circozinho pra dizer que se mexeu por conta do falecimento de Clezão? Mostrar que, olha, estamos fazendo alguma coisa, realmente é um absurdo. De resto, deixa o like, compartilhe suas redes sociais, verifica a sua inscrição e o sininho e me segue no @canal conectado no Instagram. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.